Eu estou desde o começo do jornal contando para vocês, daqui a pouco a gente vai conversar com a ministra Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos, que vem aqui conversar com a gente sobre algumas questões e entre essas questões, lógico, a questão migratória/imigratória, porque a gente tem visto um movimento de retorno, né? Diferentes nacionalidades que não são estadunidenses sendo deportadas, as pessoas sendo mandadas de volta para casa em um avião dos Estados Unidos e com aquela cena de mão algemada, você está algemado, você está amarrado também na cintura, os pés também estão algemados. Então, como a gente acompanha desde o fim de semana passado, a situação dos brasileiros deportados é uma situação que ocorre de tempos em tempos, mas neste momento chamou a atenção por ser o primeiro na gestão de Donald Trump. E por causa dos registrou-se, melhor dizendo, das pessoas algemadas e relatos de violência. Ministra Macaé Evaristo, obrigada demais por estar com a gente. É uma semana importante para a gente poder compreender qual é o olhar dos direitos humanos em cima do que está acontecendo nos Estados Unidos, quais são as nossas possibilidades, quais são os nossos limites. Então, agradeço demais a entrevista que foi viabilizada pela Basília Rodrigues. Ministra, bem-vinda. Bom dia. Estou também aqui com Isabel Mega. Basília, já lhe passo, por favor, a palavra. Ministra, para a senhora saber, eu vim aqui hoje só para lhe entrevistar. É muita verdade. Repercussão em função desses deportados, né, Elisa e Isabel, que chegaram nesse fim de semana aqui no Brasil. Então, vocês, do Ministério dos Direitos Humanos, já divulgaram a informação que a gente trouxe aqui, que haverá um plano interfederativo de união entre os estados para conter essa possível escalada, né, a vinda de mais deportados brasileiros dos Estados Unidos para cá. Mas a minha dúvida é saber, até hoje, vocês, dos direitos humanos, nunca tinham sido comunicados, informados que este era um protocolo comum, que as pessoas chegavam literalmente algemadas, mãos e pés, mesmo que nessa condição de deportados, ilegais lá nos Estados Unidos, mas algo que fere os direitos humanos de qualquer pessoa. Nunca souberam disso? Basília, bom dia aí também para todos que estão comigo aí nesse diálogo da manhã. E eu acho que é bem importante a gente, trazer um pouco alguns dados para a sociedade brasileira. Primeiro que esse acordo, né, ele foi celebrado entre 2018 e 2019. Faz parte do acordo que essas pessoas, quando saem do país, elas podem estar algemadas, porque a gente tem ali uma situação de imigração que, quando essas pessoas entraram nos Estados Unidos, como elas não tinham visto, elas já são tratadas a partir daí como pessoas que cometeram crime porque entraram de forma irregular no país. Mas também faz parte desse acordo que, quando chega sob o Brasil, ou seja, estando em território brasileiro, as pessoas, então, as algemas sejam retiradas. E também está dentro, vou dizer assim, desse pacote, que nesse processo as pessoas elas precisam ser devidamente tratadas, sem violência, com acesso à água, com acesso a alimento. Então, a gente não pode imaginar que as pessoas vão ser, no caso, repatriadas e durante esse deslocamento, elas vão ser violentadas nos seus direitos básicos, acesso à água, a condições de higiene e alimentação. Isso para dizer 3 coisas muito básicas. Você pergunta, o Ministério dos Direitos Humanos não foi informado disso? Bom, isso é um protocolo que foi celebrado no Brasil anteriormente, mas é a primeira vez que a gente tem um caso objetivo que, em função da violação dessas questões básicas que eu estou trazendo para você, os próprios passageiros se revoltam, que foi o que aconteceu em Manaus, e pedem socorro, né? Foi isso que aconteceu. E é aí que a gente tomou, na verdade, o presidente Lula foi informado do que estava acontecendo formalmente e acionou o Ministério dos Direitos Humanos para que a gente pudesse não só receber as pessoas lá, mas para pensar uma forma de atuação. O Ministério dos Direitos Humanos, ele já tem uma atuação no que diz respeito à pauta dos refugiados,
dos imigrantes. E a gente não faz isso sozinho, porque a gente faz isso com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério da Justiça e também com a atuação dos municípios, dos estados, naqueles aeroportos onde isso é mais frequente. Especificamente, a gente acompanha essa situação no aeroporto de Guarulhos. A gente tem ali já toda uma estratégia, um mecanismo, um ponto de atendimento humanitário para refugiados, né? Para imigrantes. Agora nós estamos vivendo uma outra situação, porque nós estamos falando de brasileiros que estavam em situação de imigração em outro país e que estão sendo repatriados ao Brasil, né? O nosso debate é sobre que condições. Então, é preciso que isso seja acertado entre os países, inclusive as condições com que essas pessoas serão deslocadas. E, é claro, nós teremos que pensar daqui para frente, Basília, uma forma mais coordenada de atuação, não é? Ministra. Ao longo dos anos, e aí nós vamos levantar os dados, nós tivemos um número de mais de 11 mil pessoas repatriadas que desembarcavam no aeroporto de Confins. Nos últimos 2 anos, era uma média de 2 voos por mês, mas já teve momentos, em anos anteriores, que foram mais de 4 mil pessoas. E objetivamente, a gente não tinha uma ação coordenada, um plano coordenado para pensar, né, nesse processo de chegada das pessoas. Tem muitos desses repatriados que eles chegam com algum nível de poder aquisitivo. Ficaram, às vezes, 8 anos, 9 anos, 10 anos nos Estados Unidos, e eles chegam com recursos, né? Eles chegam, vão se direcionar para os seus municípios, para as suas cidades. Tem sempre uma tese, né? E as pessoas compreendem muito que, olha, a maioria dessa população é de Minas Gerais, né? Tem um número significativo, expressivo de mineiros, por isso que eles estão voltando para Confins. Mas isso não é o conjunto dos dados. Sim. O que a gente pôde observar nesse voo que chegou é que a gente tinha pessoas de vários estados. Nós tínhamos pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de Goiás, pessoas do Mato Grosso do Sul, assim, para dar uma visão geral. E em Minas Gerais, de diferentes regiões do estado. Então, é muito importante que a gente se organize, porque nós não sabemos como será esse fluxo. Ministra. Né? E aí, a grande questão é que, quando você coloca a pergunta, nós queremos nos organizar para conter essa escalada de repatriação. Os países, mesmo que a gente não concorde, têm suas políticas imigratórias e têm soberania sobre isso. Agora, no Brasil, as pessoas que estão sendo repatriadas são brasileiros e brasileiras. Eles têm direito de estar aqui no nosso país. Certo. E o que a gente tem que fazer, quanto poder público, é nos organizarmos. Então, tem municípios que são municípios que vão receber maior fluxo dessa população, né? E o próprio município onde está o aeroporto de Confins é um pequeno município, que muitas vezes ele, por ele mesmo, não teria condições de organizar, né, um fica sobrecarregado, próprio, né, ministra? Para receber essas pessoas. Até aproveito então, a gente está aqui pensando um desenho que a gente vai apresentar hoje para o presidente Lula, de nossa parte, como é que a gente poderia organizar uma ação frente a uma escalada desse processo de repatriação. Vai apresentar hoje, Lisa? Então, eu estava aqui com uma pergunta na cabeça, querendo falar sobre a questão diplomática, mas a ministra agora já até surpreendeu a gente, ou seja, vocês vão apresentar hoje para o presidente da República essas medidas, o que pode ser feito, é isso, ministra? E até aproveito para fazer um 2 em 1 aqui em cima dessas medidas, que eu imagino que vocês tenham avaliado isso. Por quê? Nós vimos a Colômbia, ministra, dizer assim, vocês não vão mandar a nossa população nessa estrutura como se fossem criminosos algemados, mãos, cintura e pés. Aí os Estados Unidos disseram, não, tá bom, então, já que vocês não concordam, a gente não só não vai fazer assim, como a gente também vai taxar vocês, ou seja, dobraram a aposta e a Colômbia disse, a gente é que vai taxar, virou um problema muito maior. No fim das contas, acordaram que sim, Estados Unidos enviam e ao chegar na Colômbia, eles decidem como vai ser.
Dentro dessa proposta que vocês devem apresentar ao presidente da República, inclui alguma mudança neste rito? Até onde vai o nosso limite? É só quando o avião pousa no Brasil? Bom, eu acho que tem algumas coisas que nós temos que discutir em fóruns internacionais e fóruns multilaterais, não é? Nós não vamos discutir isso especificamente em cima de um caso específico, mas eu acho que a diplomacia brasileira, nós temos fóruns específicos de direitos humanos para debater, não só a questão de refugiados, imigrantes, assim como a questão dos repatriados. O que a gente está vendo, gente, aí são informações ainda muito, eu vou dizer assim, esparsas, né? É também uma reação dentro do próprio Estados Unidos, porque o que tem acontecido? Muitas vezes estão sendo abordadas crianças em escolas para chegar a seus familiares, crianças em unidades básicas de saúde para chegar a seus familiares. E existe, né, do ponto de vista humanitário, uma leitura de que o ambiente escolar, por exemplo, que é um ambiente de proteção da infância, ele precisa ser protegido. A gente não pode expor crianças à situação vexatória. Tem acordos, né, que ultrapassam a fronteira dos países que dizem da proteção das crianças a situações, da proteção integral à criança. Então, eu acho que nós temos fóruns próprios para debater isso, né? E são nesses fóruns que a gente precisa levar esse debate, fóruns que discutem os próprios direitos humanos, compreendendo que a gente está num momento histórico, né, em que posições, muitas vezes autoritárias, muitas vezes extremistas, estão sendo adotadas por países, ou por alguns países, porque eles detêm um maior, eu vou dizer, poder de capital, né? Um maior poder econômico. Mas isso é uma questão para a gente debater, né? Até onde o poder econômico ele vai se sobrepor às vidas humanas, ao humanismo. E eu acho que os fóruns de direitos humanos, a ONU, pensar que a gente precisa ter multilateralidade, não é só o poder do mais forte sobre o mais fraco que vale. Então, por isso, as pessoas dos países mais empobrecidos, elas não merecem um tratamento humanitário de respeito aos seus direitos. Esse é um ponto que a gente está em questão. Esse é o debate hoje, eu fico pensando, do ponto de vista internacional, a que nós, países, não é? Da América Latina, países da África, temos que entrar na cena pública, né, e reafirmar nossa soberania nacional e externar isso, dizer que a gente precisa estabelecer parâmetros e que existem parâmetros que a gente já estabeleceu, não é de hoje, é anteriormente, né? Então, é nesse momento que nós estamos. O que não dá é para a gente abaixar a cabeça, normalizar essa situação e achar que os brasileiros, ao ser repatriados, eles não merecem um tratamento digno, como a gente também aqui zela, né? E da melhor forma possível, tenta tratar aqueles que também, de nossa parte, serão deportados, por exemplo. Esse é um problema, esse é um debate hoje que está posto no mundo. Delicado, porque também há uma tentativa de criminalização dessas pessoas, e é muito importante a gente compreender isso, né? Muitos desses repatriados são trabalhadores brasileiros que foram tentar a vida também trabalhando em outro país e estão sendo repatriados agora, e a gente precisa olhar para isso, compreender a correlação de força no mundo, né? E fazer a nossa atuação. Eu acho que nós precisamos dar um tratamento digno e, na chegada ao Brasil, a gente trabalhar para que essas pessoas consigam chegar em suas casas. Tem gente que terá condição de fazer isso por sua própria conta, terão pessoas que a gente vai ter que ter uma articulação mesmo, com as próprias companhias aéreas, com os governos municipais, com os governos estaduais, para fazer com que essas pessoas consigam chegar até suas famílias.
Seguimos aqui ao vivo com a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. Muito importante essa entrevista. Agradeço novamente pela presença da senhora para que nós possamos aqui avançar os nossos olhares. E muito importante o que disseres agora sobre a questão da soberania, de entender que outro país, ok, tem as suas regras, mas não é por isso que o Brasil tem de baixar a cabeça. Então só porque você tem um PIB de alguns trilhões, você vai falar diferente com outros que têm um PIB menor que o seu, né? Não é por aí que direitos humanos, pelo menos imaginamos, que não seja por aí que as coisas ocorram. Clarissa Oliveira, ministra, também está aqui com a gente. Muito bom dia para a senhora, ministra. Obrigada pela participação aqui no Live CNN. Ministra, eu gostaria de trazer aqui para a discussão um pouco do que a gente vê de jogo político aqui no Brasil por conta dessa história. A gente sabe como a coisa funciona, a oposição vem, tenta minimizar os maus tratos que foram relatados aí por esses brasileiros que foram deportados e dizem, olha, na época do Biden não tinha nada de tão diferente. A senhora que está aí, que acompanha isso, acompanhou inclusive o trabalho que foi feito de repatriação, de deportação de brasileiros durante o governo de Joe Biden, como que a senhora responde a esse tipo de afirmação? Bom, primeiro eu tenho que dizer assim, que eu não acompanhei isso durante o governo do Joe Biden, né? Aqui no próprio Ministério tem pouco tempo que eu estou por aqui. Mas o que eu acho que é importante? Eu estou falando assim, o próprio Ministério dos Direitos Humanos, ele foi interrompido, né? Então, nós estamos num processo de reconstrução desse ministério. Historicamente, esse ministério sempre teve um olhar muito grande para refugiados, imigrantes, que era o que mais acontecia no Brasil. A gente não tinha esse fenômeno, na verdade, até 2019, nós não tínhamos esse fenômeno de repatriação. Isso começa a acontecer de 2019 para cá, né? E é como eu falei para vocês, até 2019 era um número pequeno que a gente tem acesso a essa informação e foi crescendo. 2022 foi o ápice, foi o ano que a gente mais teve pessoas repatriadas. A partir de 2021, esse número começa a decair novamente. No ano passado, a gente recebia uma média de 2 voos, 3 voos por mês, né? O que se vislumbra agora é situação que já aconteceu anteriormente, de ter mais de 3 voos por semana. Então, é um volume muito maior do que vinha acontecendo em anos anteriores. A Polícia Federal ela já acompanhava esses voos, já tinha um trabalho de receptivo dessas pessoas na chegada, mas lembrando que o acordo que foi feito quando o voo chegar sobre território brasileiro, essas pessoas não devem mais continuar algemadas, porque elas estão, vamos dizer assim, na sua terra natal. E a maioria das pessoas que vêm nesses voos não tem nenhum crime no Brasil. Isso é importante que as pessoas compreendam também, né? Quando nesses voos de repatriação chega alguma pessoa que tem algum ilícito no Brasil, ali mesmo no aeroporto, ela já é retida pela Polícia Federal. Então, nós estamos falando de brasileiros, trabalhadores, trabalhadoras, que, em sua maioria, maciçamente, não tem nenhum crime, nenhum ilícito cometido no Brasil e que estão retornando. Olha, gente, eu vivenciei no domingo pessoas que estavam há 8 anos, há 10 anos, morando, trabalhando, a sua força de trabalho naquele país, né? E que foram surpreendidas e mandadas de volta. Tem casos de pessoas que o marido veio, que a esposa ficou para trás. Então, é uma situação muito, para além de ser triste, assim, mas de indignidade, porque as pessoas não têm direito a falar com as famílias, a avisar onde elas estão. As pessoas chegam aqui sem o celular. Então, você imagina, quando chegaram famílias com crianças, criança com autismo. Isso tudo chama atenção, né? E eu acho que é isso que a gente está tentando, nesse momento, tomar pé, pensar como é que nós podemos organizar uma acolhida, né, para essas pessoas e fazer, muitas vezes, essa ponte com seus familiares que estão no Brasil e a sociedade brasileira compreender isso que está acontecendo, não é? São mais de 200 mil pessoas. Então, nós temos que nos organizar,
e preparar para o que pode acontecer. O que não dá é para a gente ficar, não, vamos ficar calado, não vamos fazer nada, ou vamos fazer de conta que, bom, isso já acontecia antes, a gente não vai tomar uma posição. Eu penso que nós temos que tomar as medidas necessárias que cabem ao Estado brasileiro. Quando eu falo que é uma ação que envolve estados e municípios, é porque o nosso ministério, ele não tem um braço nos municípios, ele não tem um braço nos governos estaduais, ele não é um ministério descentralizado. A nossa ação é uma ação de propor, de coordenar, de dialogar, de pensar, construir mecanismos e estruturas que a gente tenha capilaridade, mas é claro, para ter capilaridade, nós dependemos dos municípios brasileiros, nós dependemos dos governos estaduais, esse diálogo que nós estamos propondo, essa agenda que nós vamos apresentar para o presidente Lula. E é claro, nós não podemos exacerbar das nossas atribuições de Ministério dos Direitos Humanos. Tem questões que serão tratadas pela Polícia Federal, tem âmbitos de atuação que é do Judiciário brasileiro e âmbitos de atuação que é do Ministério das Relações Exteriores. Então, a ideia é que cada ministério, dentro das suas atribuições, possa pensar como é que a gente constrói um plano integrado para que a gente se prepare para o que pode acontecer. Até porque temos mais pessoas, né? Seres humanos que serão deportados e deportadas. Eu vou passar a palavra para a Isabel Mega e até assim, para fazer esse gancho, Bel, eu vou pedir a arte que você explicou agora há pouco para a gente. Nós já expusemos isso aqui no jornal, mas para você que está nos assistindo, é importante que nós vejamos aqui os números, porque eles ilustram o que a ministra diz, os questionamentos que nós estamos fazendo, e aí mostra, estão vendo ali? Tem o rosto de Donald Trump e também o rosto de Joe Biden. Isso diz respeito aos períodos de gestão. E aí, de maneira diminuta, eu digo num tamanho menor, você tem o rosto de Jair Bolsonaro e o rosto de Lula, mostrando, não é, Bel, a Isabel Mega, o número de deportados. Então, primeiro número, 1.138 deportados, 21 voos, depois 2.188, 24 voos, aí baixa para 1.423, 17 voos, 1.240, 1.648, ou seja, exemplificando que esse é um movimento, Isabel Mega, contínuo, né, desses números que nós observamos e que seguem esse rito, que é o que nós estamos aqui debatendo com a ministra. Isso, Elisa, bem na linha, né, do que a gente estava conversando, esses números que são da Polícia Federal. Se a ministra tiver aí números diferentes, por favor, nos conte também, ministra. Bom dia, obrigada por essa conversa tão importante com a gente aqui no Live. Quando a gente fala, né, de mais de 7 mil pessoas, cada uma dessas pessoas tem uma história diferente. Como a senhora estava apontando para a gente, chega aqui em condições diferentes. Tem gente que chega com poder aquisitivo bom, consegue se restabelecer. Tem gente que chega em condições mais vulneráveis. Olhando para essas pessoas mais vulneráveis, ministra, qual é o procedimento adotado e o que muda daqui para frente quando vocês se deparam com situações de gente que, de repente, chega aqui, não tem a casa de um familiar para ir, não tem mais residência no Brasil? Qual que é o protocolo de atendimento dessas pessoas? E já emendando uma outra pergunta, ministra, a senhora citou o contexto de Minas Gerais, né? Tem um contexto muito forte, realmente, em algumas cidades do estado, que tem ali uma cultura dessa migração para os Estados Unidos. Acho que nem convém a gente ficar citando quais são essas cidades, mas a gente que é de Minas Gerais sabe muito bem quais são, né, ministra? E eu queria entender da senhora como é que está esse diálogo com os estados a partir desse plano que vocês estão desenhando. Minas Gerais, por exemplo, que tem um governador que não necessariamente é muito próximo do presidente Lula, discorda em boa parte de várias questões. Nessa questão migratória, é uma questão que é capaz ali de unir esforços de estados como Minas Gerais com o governo federal? Olha, para a ação desse final de semana, que foi uma ação completamente emergencial, eu pessoalmente, né, dialoguei com a Secretaria de Estado de Assistência Social, com o município de Belo Horizonte, que tem uma estrutura um pouco mais robusta do que o município de Confins, também lá com a Secretaria de Assistência Social. E, num primeiro momento de emergencial, cada um atuou de acordo com a sua capacidade, com a sua condição. Eu aposto sempre no diálogo. Eu sei que ele não é fácil, né?
mas nós estamos falando aqui de questões humanitárias, nós estamos falando de fenômeno que, no caso de Minas Gerais, isso pode trazer, né, impacto muito grande para alguns municípios do estado, e eu penso que o interesse da sociedade precisa, nesse momento, estar acima de qualquer divergência política, ideológica, né? Eu acho que a gente tem que pensar em soluções, eu acho que essa solução ela passa por a gente, nesse primeiro momento, acolher, fazer com que essas pessoas alcancem seus municípios, suas cidades, apoiar os municípios, porque eu acho que alguns municípios nós teremos que pensar em estratégias de inclusão profissional, de qualificação profissional. Então, nós vamos ter que fazer aí um processo de articulação de várias políticas, as que a gente tem do âmbito do governo federal, seja no Ministério da Educação, muitas vezes envolver o Ministério do Trabalho. Essa situação, eu acho que ela traz à tona uma série de problemas que a gente também precisa olhar e precisa enfrentar. Muitas vezes essas pessoas que chegam completamente precarizadas, elas também já estão sendo vítimas de exploração no próprio processo de tentativa de imigração. Muitas vezes estão sendo iludidas, né, por pessoas, por grupos, e aí a gente precisa, eu acho que ter uma política de inclusão, de qualificação profissional, assim como a gente pensa o conjunto do Brasil, gente, que é bem importante a gente pensar. O nosso país está num momento, né, de uma taxa menor de desemprego. Felizmente, isso é um dado bom, é um dado importante. É um momento que a gente pode ter condição de fazer de uma maneira mais rápida uma inclusão profissional dessas pessoas. Mas é bom lembrar também que muitas dessas pessoas, às vezes, estão nos Estados Unidos em subemprego e que não se qualificaram e que não têm formação, né? Então, eu acho que uma agenda importante de qualificação profissional, de formação. Isso tudo, gente, não está desenhado, a gente tem um esboço inicial, e o que é mais importante é a gente olhar para as políticas que nós temos em curso e pensar como que essas pessoas, ao chegarem em seus municípios, elas possam acessar o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que ela tenha referências no seu município de quais políticas ela deve procurar para que ela possa ter acesso a outras políticas públicas. Basília Rodrigues, lhe passo aqui a palavra para poder encaminhar. Eu sei que está estourando a sua agenda. Saber se vocês, o governo, já foram comunicados de um próximo avião com a chegada de mais brasileiros deportados. Hoje a senhora disse que vai apresentar ao presidente Lula um plano de acolhimento, né? Isso que vai incluir os estados, não só o governo federal. Vocês já estão alertas para o próximo voo com brasileiros? Já tem uma data, uma estimativa de quantas pessoas? E eu juro, é a última pergunta, pelo menos da minha parte. Basília, eu não tenho a data ainda. Possivelmente eu devo ser comunicada nessa reunião de hoje, se as pessoas já tiverem a informação. A gente trabalha com uma hipótese que a gente deve ter um voo na próxima semana, mas por hora é uma hipótese e isso deve ser confirmado. Talvez a gente tenha mais informações mais precisas na reunião que teremos hoje à tarde. Ministra, boa reunião então, a de hoje à tarde, nas próximas. Muito obrigada, nosso espaço sempre aberto aqui para recebê-la e trazer esses olhares tão importantes num assunto tão adverso, né? Compreendendo soberania e compreendendo também a necessidade de olhar para os seres humanos. Seguimos aqui na tentativa do equilíbrio sempre. Muito obrigada, ministra. Obrigada, bom dia. Bom dia, obrigada. Ministra. Basília, valeu, hein? Vieste só para entrevistar a ministra. A gente se vê amanhã, Basília. Com certeza, esclarecimentos super importantes, ainda mais porque, como a ministra mesmo disse, semana que vem deve chegar um próximo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos. Elisa? Basília Rodrigues, que viabilizou essa entrevista para a gente. Obrigada, Basília. Obrigada, Isabel Mega, Clarissa Oliveira.